Ai, 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 haja coração, você ansioso, ansiosa de plantão, já conhece os sintomas de quando essa ansiedade fica exagerada, não é? São lá, olha, angústia, o coração acelerado, nervosismo, sentimentos que a gente até entende ou até aceita quando a gente enfrenta alguma situação de estresse que foge da nossa rotina. Porém, se esses sintomas passam a ser frequentes e em níveis desproporcionais aos acontecimentos ruins, ou seja, se eles estão exagerados, pode ser um indício de que algo não está indo muito bem no seu organismo. Dados da OMS alertam que somente no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E isso coloca o país no topo do ranking mundial. Agora, o que muita gente não sabe é que algumas terapias naturais atuam no combate aos sintomas desse transtorno e que existe até uma alimentação anticrise para ajudar. E eu sei que você que já enfrentou alguma crise aí, já deu uma pesquisada no Google, já conversou com alguém, já buscou essa ajuda, mas eu quero convidar você para ficar aqui agora, porque a gente tem especialista na área, a Laiane Espíndola está com a gente, ela que é terapeuta natural, vai nos explicar melhor esse assunto e melhor do que explicar o assunto, ela vai nos dar práticas para a gente enfrentar esse problema. Mas eu quero a sua participação. Conta aqui pra mim como é que você resolve o seu problema quando a ansiedade está lá nas alturas. Você faz um chazinho? Você faz alguma terapia? Ou você quer um remédio para resolver toda essa situação? Me conta. Usa o QR Code que está aqui na sua tela. Ou então digita o nosso contato aí, contato que você pode acessar a hora que quiser durante essa conversa. Nosso número é 12 98266 0004. Anotou? Vamos lá, ó, 12 98266 0004 é o contato aqui do Vida e Saúde que você vai poder mandar como é que você lida com a sua ansiedade. Tem uma receitinha aí que você quer compartilhar com a gente? Manda que eu tô esperando, tá bom? Agora eu recebo aqui com muito prazer a Laiane, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Prazer te receber aqui, olhos lindos, né? Mais lindo ainda presencialmente. Obrigada, prazer estar aqui, fico muito feliz. Eu que estou feliz, você vai tratar de um assunto aqui que tem sido o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, Laiane, a ansiedade, e a gente percebe que os médicos têm medicado, têm prescrito remédios que ajudam, calmantes, né? Inclusive naturais de farmácia, mas as terapias naturais têm poder que talvez estejam ali sendo negligenciados. O que é uma terapia natural, Laiane? Então, terapia natural, Teru, é algo que você pode usar em casa como um recurso simples daquilo que Deus providencia para nós. Por exemplo, o uso da água, o uso do ar, o uso da alimentação saudável. Você pode usar isso, por exemplo, a argila, o carvão. Tudo isso é uso de terapias naturais que pode ajudar o nosso corpo a ter estímulos para ficar mais saudável, para reverter casos de doenças, para também prevenir doenças. Você está vendo aqui, olha, aqui no nosso cenário hoje, um arsenal de coisas que a gente montou aqui para demonstrar algumas dessas terapias e também alguns agravantes para essa crise, porque a gente precisa entender como que essa crise de ansiedade se desenvolve e eu queria que você falasse um pouquinho assim da fisiologia com relação a essa crise. Laiane, por favor. É importante entender isso, Teru, por quê? Porque a maioria das vezes que a gente pensa em ansiedade, nós levamos em conta só o fator emocional, não é assim? Mas, embora a ansiedade, muitas vezes, ela se desenvolva por um fator emocional, ela também é sentida no corpo, né? E a gente não para perceber isso. Então, quando você cuida do corpo, você ajuda a sua mente, ajuda a sua saúde, o seu sistema nervoso central. Então, por isso que a fisiologia, ela envolve. Como que isso acontece? Quando nós estamos em crises de ansiedade, e foi todos aqueles sintomas que você citou no início, né? Taque cardíaco, ou então a pessoa respiração curta. Sim, a pessoa sua frio, a boca fica seca, né? Todos aqueles sintomas ruins. Mas espera aí, o que aconteceu no meu corpo para eu sentir tudo isso? E às vezes esses sintomas vêm do nada, não é assim? Às vezes você sente, tá no sofá de casa falando, meu Deus, o que aconteceu? Eu não estava pensando em nada. E aí começou aquele sintoma terrível. Olha só, nós temos no cérebro 2 amígdalas. E essas amígdalas, elas se agitam e mandam um comando para a sua glândula suprarrenal, que vai liberar
cortisol e adrenalina. E é nesse momento que isso acontece. E por que essas amígdalas fazem isso? Porque ela é responsável pelo processamento das emoções. E uma emoção que nós temos é o medo. E ansiedade e medo é a mesma coisa, né? Então, quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela está em crise de medo. Então, portanto, quando ela se agita, libera o cortisol e você começa a ter todos esses sintomas. Vamos mostrar aqui na tela, Laiane, vem pra cá, olha. Vamos mostrar aqui na tela pra você o seguinte, um esqueminha aqui da liberação hormonal, porque a gente também é regido por hormônios. Então, você falou das amígdalas, mas a gente tem, assim, um sistema de balanço, né, que equilibra, porque normalmente eu preciso de um pouquinho de cortisol para levantar. Exatamente. Para atender o compromisso, para estar aqui na hora do Vida e Saúde. Então, quando o cortisol ele aumenta, ele me faz agir, mas o problema é quando ele sai daqui e vem direto para cá, né? Isso, porque o cortisol, Vamos mostrar de novo, gente. Mas aí a serotonina não sai daqui da reserva. Sim, ele é super importante. Por quê? Porque ele vai te ajudar a controlar a sua pressão arterial, ele vai combater as inflamações do seu corpo, ele ajuda a controlar o nível de açúcar do sangue. Então, o cortisol é importante. O problema é quando ele passa da medida, porque ele se torna o hormônio do estresse, do nervosismo e também da crise de ansiedade. Então, essa é a dificuldade em relação ao cortisol. Ele precisa estar em nível normal no nosso corpo. Vamos mostrar, então, como é que seria o ideal para você ter, olha, um cortisol que de repente não vai ultrapassar, mas aí a serotonina em contrapartida, olha lá, que é um hormônio do bem-estar, da tranquilidade, da alegria boa, né? E isso é interessante, Teru, que a serotonina, ela é um hormônio que é produzido no intestino, mas ela vai fazer funções com o nosso cérebro. Então, vai controlar ali a nossa fome, o nosso humor, o nosso batimento cardíaco, o nosso aquecimento corporal. Então, a serotonina tem muitas funções, mas ela é conhecida como hormônio do amor, né? O neurotransmissor do bem-estar, da alegria, de você estar bem. Agora, o mais interessante desses dois é que quando o meu corpo produz muito cortisol, a minha serotonina não produz muito. Então, ou seja, eu fico com o nível de serotonina lá embaixo, eu vou ficar triste, cabisbaixo, vou ter dificuldades, né, de estar bem. Vou ficar nervosa também, porque o cortisol, ele deixa a gente agitado, Agitado, né? Estressado, é o hormônio do estresse. Então, eu preciso ter a serotonina produzida da forma certa para que o meu cortisol fique regular. Tá. Vamos dar uma olhada, então, sobre o tipo de alimento, porque ela está falando aqui, olha, de como o emocional ele é abalado e ele afeta o físico e de como o físico também vai interferir no emocional. Porque nosso estilo de vida, nosso estilo alimentar, ele também vai ter um papel crucial nesse processo de regulação dos hormônios e regulação da nossa ansiedade. A gente quer regular, gente. A gente não quer que você vire aí uma pessoa com aquele sangue de barata que a gente fala, né? Ah, o mundo está caindo, Não, você precisa reagir. Porém, você precisa também, não pode... overreact, não pode exagerar nessa reação. E existem alimentos que acabam te empurrando para aquele nervosismo e estímulo de estresse. Sim, é por isso que muitas pessoas, por exemplo, tomam ansiolítico, mas não faz efeito. Ou ela faz terapia com um profissional e diz, eu ainda estou em crise. Por quê? Por causa dos alimentos que provocam isso. Tudo no nosso corpo depende de metabolização de alimento. Toda parte do nosso corpo, ela é alimentada por aquilo, né, que nós colocamos para dentro. Então, os neurotransmissores são iguais e dependem, né, de alimentos saudáveis para funcionar também. Então, no caso, por exemplo, do cortisol, tem alimentos que, infelizmente, impulsionam, aumenta a secreção de cortisol, como o café, o chocolate, o refrigerante, né, o chá preto, o chá mate. São alimentos que são à base de cafeína e de teobromina, que são extremamente estimulantes. E aí, como são estimulantes, eles vão fazer o quê? Aumentar a expressão do cortisol. Mas tem gente que fala assim, se eu não tomar, Laiane, o meu cafezinho, eu não funciono de manhã. É verdade, tem gente que fala isso. Eu me sinto uma múmia, eu fico igual uma barata tonta, não dá.
Por quê? Porque o estimulante, ele já está ali, a pessoa acostumou com aquele estimulante da corrente sanguínea. Mas, naturalmente, eu produzo estimulantes que me fazem sair da cama sem ser um estimulante externo. Sim, o próprio cortisol é um estimulante que te ajuda a acordar, se ele está no limite certo. Um suco de laranja, por exemplo, não seria um estimulante legal? Sim, e outra coisa, se você tem uma alimentação saudável logo de manhã, com frutas, por exemplo, 3 tipos de frutas no seu de jejum e uma boa fonte de carboidrato, ele vai te ajudar a ter energia para todo dia. Então, nós podemos fazer uma troca, né? Por exemplo, uma pessoa que precisa de tomar café todos os dias. Ah, mas então, já que eu sou ansioso, eu posso fazer o quê? Eu posso substituir por um chá. Então, eu vou começar a tomar chás, né? Porque eu tenho essa necessidade de tomar algo todos os dias. Comece a tomar o chazinho no lugar. Uma outra coisa que a gente faz quando está ansioso, eu vou falar por mim, é a gente sente vontade de comer aquele brigadeiro, a gente sente vontade de comer aquela sobremesa, não é? Porque isso parece que dá aquela alegria que a serotonina traz pra gente. Isso mesmo. Só que tem um efeito rebote, Laiane, que é uma queda super brusca e daí uma depressão realmente do nosso humor. Sim, por causa esse tipo de alimento, e quando nós comemos porque nos dá a sensação de bem-estar no momento em que comemos, é porque nos dá falsa sensação de dopamina. Dopamina é um hormônio da alegria que você recebe toda vez que você come. Mas quando você come esses alimentos processados, ultraprocessados, gordurosos, te dá a sensação falsa de dopamina, o que logo vai sair. Aí você volta à tristeza e fica pior do que estava. Mas se eu puder usar alimentos que me dão essa sensação também, talvez não imediata, porque quando eu como um feijão, uma linhaça, um grão de bico, por exemplo, que eu sei que são alimentos bons, eu não tenho aquela sensação no meu paladar de alegria e de felicidade que eu tenho quando eu como uma bala ou um brigadeiro. Sim, é verdade. Porém, eu já fiz o teste. Se eu como castanha, ao invés de comer o brigadeiro, eu vou sentir dali uns 10 minutinhos, eu sinto saciedade e cessa a vontade de doce. Eu já fiz o teste, gente. Pode fazer aí e me contar depois. É muito bom. E você pode usar também, por exemplo, a tâmara, o damasco, a uva passas. Mas por quê? O que é o triptofano presente nisso aqui? O que ele faz nesse balanço todo aí de hormônios e de descargas que a gente precisa? Certo. Nesse caso, seria para substituir, que eu citei agora, a vontade de comer doce. Mas o que o triptofano vai fazer? Esses são alimentos estimulantes. O triptofano, ele já vai agora produzir serotonina no nosso corpo. Então, é completamente diferente. Triptofano é um aminoácido essencial, né, que ele ajuda na formação da proteína. Então, ele é o alimento, o nutriente, que vai produzir serotonina no meu corpo. Ai, gente, então, é muito É maravilhoso. uma troca inteligente. Traz aí a interação que chegou pra gente, por favor. Vamos ver quem é que tá aí. Tem a ver com... Todos esses alimentos aqui têm triptofano, só para eu saber, porque eu falei do amendoim, da castanha, banana também tem mel, aveia... Grão de bico, todos esses tem. Ali nós temos a chia e a linhaça. Tá. Eles vão ser ricos em ômega 3, né? E aí são fontes naturais de EPA e EDH que vão ajudar na saúde do cérebro e ajuda muito a pessoa que tem ansiedade. Tem muitos outros alimentos. Alimentos e vitamina C são maravilhosos para quem está com nível de cortisol elevado. Ele ajuda a melhorar. Então, limão, laranja, acerola, kiwi, a pessoa pode usar todos os dias. Mas a bananinha, nossa, gente, é fruta do Brasil, né? Chegou a interação, vamos ver. Quem é que tá aí agora? O Ferdinando. A oração e o exercício físico são 2 elementos que me ajudam bastante a lidar com a ansiedade. Porém, eu percebi que depois que adotei o hábito de comer banana no desjejum, isso contribuiu significativamente. Olha aí a percepção do Ferdinando, está sempre com a gente. Ferdinando, obrigada pela audiência aqui. Que coisa boa, né? Eu sempre indico para as pessoas que fazem tratamento comigo e que têm depressão, que elas devem usar no desjejum a banana, aveia, mel e amendoim. Porque são super alimentos com triptofano. Ela vai manter um dia muito mais feliz, muito mais alegre. Mais barato do que o cereal que você está querendo comprar aí do supermercado. Banana, tá? Banana, aveia, mel, e você pode investir numa saladinha melhor aí também com grãos, que a Laiane sugeriu aqui. Agora, vamos falar de terapias naturais, Laiane, porque eu sei que esse é o seu forte, você tem muito conteúdo, mas a gente preparou aqui uma sequência. O que significa, o que dá pra gente fazer em casa para ajudar a gente nas crises de ansiedade? Então, Teiro, tem muitas coisas. Pode vir pra cá. Posso ir para aí? Olha só. Enquanto você fala, eu vou demonstrar aqui que tem que tirar o sapato, né? Então tá bom. Olha só, isso aqui é um percurso Knipe.
tá? Knipe foi um estudante que estava muito doente e ele leu na biblioteca que a água fria poderia ajudá-lo. E ele conseguiu se livrar da doença dele, que era grave, com água. E aí, a partir disso, ele começou estudos à base de água e de outros elementos da natureza para livrar as pessoas de doença. Então, por exemplo, se você caminhar por 5 minutos na grama molhada, né? Você pode caminhar em jejum, de preferência, cedinho, ainda quando tem orvalho. Aí, grama molhada. Grama molhada. Depois você pode caminhar na terra ou então na areia. Você vai ver que vai começar um estímulo, massagem no pé, não é isso? Sim. E aí você pode usar o que você tem em casa. Casquinha de árvore. Quem mora na praia pode caminhar na areia? Na areia, com certeza, maravilhoso na areia. E aí casquinhas, palha, pedacinho. E aí depois pode ser em bolinhas de argila. Isso é super fácil de encontrar porque é para jardim. Aquela argila expandida, gente, que a gente coloca nos vasos. Olha que delícia. Mas espera aí. O que está acontecendo aqui comigo enquanto eu estou fazendo esse percurso? Me conta. Então, é super interessante porque a gente sempre começa com a grama molhada, né? Então, a água e a questão de ser fria vai melhorar agora, pelas suas terminações nervosas do pé, vai fazer com que o sangue volte ao coração. E aí vai melhorar a sua circulação sanguínea, vai melhorar também a questão de eliminação de toxina do seu corpo. Existe uma troca mineral aqui também, né? Com Porque certeza. eu tô aqui na terra. Sim, e é muito interessante porque nós temos muita energia estática, né? Porque usamos sempre calçado de borracha. Então, no momento que você faz isso, você elimina essa energia e isso vai te dar mais calma, mais tranquilidade, consequentemente, menos crises de ansiedade. Então, vamos repassar. 5 minutos na grama molhada do orvalho. Ah, esqueci, não fiz hoje, vou fazer no final da tarde. Vou ter benefícios ainda? Sim, molhe a grama. Molha a grama aí com a mangueira e vai, gente. Depois vai para a terra, anda no espaço que tem árvores, que de repente tem um cascalho ali, alguma coisa para sentir. Folhinhas. Tá, e depois pode andar tem que tomar cuidado aqui quem tem diabetes, por exemplo, que daí tem o pé mais sensível, né, Laiane? Para não machucar o pé nessa pode terapia. substituir a bolinha de argila por serragem. Sabe, que você vai na serraria, busca e eles te dão e você pode fazer o percurso com ele. E pode fazer na sua casa. Como é que eu termino isso aqui? Eu sei que terapia natural tem jeito certo de começar e terminar, com temperatura, eu preciso lavar meu pé agora para voltar para começar minha vida em casa e tudo mais. Como é que eu faço? Isso, lavou o pé, uma meia quentinha para reaquecer o seu pé. É só isso que você precisa fazer. Mas olha, o melhor desse percurso, Teru, é que é revigorante para o cérebro. Ah, eu tô gostando daqui mesmo. Minha grama aqui, a gente fez uma grama sintética aqui só para demonstrar para você e já tá uma delícia isso aqui. Mas eu quero demonstrar mais um tratamento natural que a gente pode fazer para combater as nossas crises de ansiedade, Laiane. Por quê? Porque às vezes eu posso me acostumar com aquele estímulo. É um tipo de estímulo ali também, né? Na verdade, tudo ali é estímulo. Tá. Estímulo, que aí vai ajudar o nosso corpo de uma forma geral, porque ali tem o estímulo da massagem, tem o estímulo da água fria, tem o estímulo do contato, ele ajuda o corpo de uma forma geral, vai beneficiar o seu sistema imune, vai beneficiar a saúde do seu cérebro e o benefício é geral para o nosso corpo. Só lembrando da dica aqui que o nosso amigo Ferdinando deu, que eu acho que você pode usar esse momento aqui para fazer o percurso de Knipe fazendo oração. Contando para Deus o que é que está te deixando assim angustiado. Um momento terapêutico até, viu, gente? Mas você pode unir as duas coisas. Terapia com água era o forte de Knipe. Sim. E você vai demonstrar mais uma possibilidade aqui quando a gente está falando de crise de ansiedade. O que é? Teru, quando as pessoas têm crise, geralmente elas ficam muito tensas. Você já percebeu que a pessoa, às vezes, a mão fica tensa, os braços, começa a sentir dor. Por que isso acontece? Porque aumentou o fluxo sanguíneo. E aí, esse fluxo sanguíneo faz com que a pessoa comece a ter dor, aquelas sensações horríveis no corpo. Então, se você se deitar e tirar a roupa da parte de cima, colocar uma toalha molhada em água morna, tá? Uma água morninha ali, no corpo, isso vai ajudar. Como que eu faço isso? Primeiro, eu coloco uma toalha seca nas costas da pessoa. Depois Vamos fazer aqui no meu braço para demonstrar, vai? Isso, eu coloco uma toalha seca aqui, né? Para proteger você. Tá. Agora eu vou vir, Teru, com uma toalha bem embebida em água, tá? E aí ela tem que estar sempre em água morninha. Isso se chama fomento, alguns conhecem como envoltório.
Então tem que estar mais quentinha do que fria essa água. Isso, mais quentinha. Nesse momento, tem muito envoltório que é feito com água fria. Esse, como é para relaxamento, ele é em água morna. Você vem, coloca a toalha fria nas costas da pessoa, a toalha morna nas costas da pessoa e cobre com uma toalha quentinha, uma toalhinha seca. Sanduíche, gente, mas por que você faz isso? Para manter o calor? Exatamente para manter o calor. Se a pessoa estiver deitada e for um clima frio, como está hoje aqui em São Paulo, você pode ainda colocar uma cobertinha leve sobre a pessoa, ela vai começar a entrar em relaxamento, vai melhorar a circulação sanguínea, o músculo vai relaxar e aquelas dores da tensão que vem por causa da ansiedade vão passar também. Tô sentindo a temperatura mudar aqui já, viu, gente? Ó, deixa eu só relembrar para você. Ela colocou uma toalha seca nas costas, a gente está demonstrando aqui no braço, mas é para fazer nas costas. Uma toalha seca, aí ela tem uma toalha bem encharcadinha na água, quentinha para morna, tá? Aí ela vem com outra toalha aqui, porque ela fez um isolamento térmico aqui, de certa maneira. Sim. 20 minutos, 15 minutos, quanto tempo, De Laiane? 20 a 30 minutos a pessoa pode ficar, porque ela vai literalmente entrar em relaxamento. Então, lembrando que prepare o ambiente, né? Um local onde não tenha muito barulho, não esteja a TV ligada muito alto. De preferência, coloque uma musiquinha relaxante no celular. Legal. Né? Prepare o ambiente, você pode deixar mais escurinho, para que a pessoa possa respirar ali. E geralmente a pessoa dorme nesse momento. Ai, gente, que gostoso. Até relaxei aqui. Eu quero trazer as interações que chegaram aqui pra gente enquanto a gente demonstrava. Eu perguntei para você como é que você lida com as crises de ansiedade por aí e vamos ver as respostas que a gente recebeu. Algumas que a gente vai conseguir trazer aqui agora. Quem é que tá aí? A Jéssica Carvier. Ela diz que tem transtorno de ansiedade generalizada, o que traz muita taquicardia. Quando estou com ansiedade elevada, tomo um ansiolítico, mas quando não está tão alterada, eu gosto de ocupar meu tempo fazendo receitas e gosto muito de fazer massas. Que legal. Uma terapia, legal. Muito bom, parabéns. Legal. Esse é um processo que a gente chama de distração, né? Ajuda muito quando você está em crise de ansiedade, para que você saia da crise e você fazer qualquer coisa que distraia a sua mente, que seja um hobby. Isso ajuda muito porque as suas amígdalas vão entender, ela não está em perigo. Desliga. E aí desliga, e diminui o cortisol. Exatamente. Vamos ver a próxima interação que chegou aqui, porque agora vocês têm mais opções para desligar, gente. A Fran, de Jundiaí, minha ansiedade melhorou muito quando comecei a fazer caminhadas observando a natureza e parei de beber café. Também diminui o açúcar e passei a dormir melhor. A confiança em Deus também me ajuda muito. Parabéns, Fran. E obrigada por esse depoimento. Tem mais a Janaína falando com a gente. Sofro com ansiedade, fico preocupada, pois estou gestante. Vou aderir essa dieta anticrise urgente, Janaína, urgente. Seu bebê agradece, seu marido agradece e você merece, minha querida. Você precisa e merece. Então, olha, esse conteúdo não chegou para você à toa, não. Nós oramos aqui antes de fazer esse programa, você estava nas nossas orações, muito embora a gente não conheça o seu nome, Deus sabe. Então, olha, agarra tudo que você viu e ouviu aqui e põe em prática por aí. Laiane, obrigada mais uma vez. Imagina, foi um prazer. Foi muito bom recebê-la pessoalmente aqui, ela que já participou aqui do Vida e Saúde várias vezes pelas telinhas, chegou aqui ao vivo hoje e você pode acompanhar mais do conteúdo dela pelo Instagram, @Laiane, com Y, _Espíndola. Laiane Espíndola, _. Vamos falar de novo, Laiane Espíndola, _ só no final. O Laiane tem Y. Lá ela tem terapias, tem testemunhos, tem uma história que eu quero trazer aqui no Vida e Saúde da vida dela pessoal qualquer dia. E que Deus continue te abençoando. Amém. A vocês também, toda a produção do programa. Amém, amém, ó. Mas peraí, não vai embora não, Laiane, porque eu quero dar a oportunidade para o pessoal aí de casa, já que o assunto foi terapias naturais aqui para enfrentar a ansiedade, eu estou aqui com o Guia de Estudos Fique Leve, que é um guia preparado por especialistas para você que sofre de transtornos de ansiedade e para você que não quer sofrer desse mal. Para você que tem sentido que a vida está difícil por aí e que quer alternativas. Aqui no meu guia Fique Leve, você vai encontrar aqui uma conversa científica sobre ansiedade e vai saber mais de recursos naturais que Deus deu para a gente: o ar, o sol, a alimentação, a atividade física, o uso da água,
como esses recursos naturais podem te ajudar a viver mais do plano de Deus para a sua vida. Deus não está só interessado na sua salvação, Ele está interessado em você por completo, e você bem. Por favor, liga para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21, é de graça, vai chegar aí pelos correios. Não quer ligar? Então manda um zap. Manda um WhatsApp pelo número 12 98244 4449. A gente vai para o intervalo, na volta tem treino para você e ainda hoje tem receita boa, saudável. É a salada caprese no palito e a gente volta já.